Leia o texto abaixo e responda as questões 5 a 7. Trio desvendou o meio de adaptação das estruturas à disponibilidade do gás. Descoberta na área de medicina pode ser aplicada contra o câncer. Falando sobre o gás oxigênio. Então, olha só. Pesquisas sobre adaptação celular renderam o Nobel de Medicina a 3 cientistas, 2 dos Estados Unidos e 1 do Reino Unido. Achado pode ser aplicado contra o câncer. Os pesquisadores William e Greg, ambos dos Estados Unidos, e Peter Radcliffe, do Reino Unido, foram laureados ontem com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2019, pela descoberta de como as células sentem e se adaptam à disponibilidade de oxigênio, do gás oxigênio. De acordo com as organizações do prêmio, essa sensibilidade das células é central em um grande número de doenças. As descobertas feitas pelos 3 pesquisadores têm uma importância fundamental para a fisiologia e pavimentou o caminho para novas estratégias para combater, por exemplo, anemia e câncer. O trio desvendou os mecanismos que fazem com que as células percebam quando os níveis de oxigênio estão caindo e se adaptem a essa disponibilidade. Por exemplo, quando há mudanças de altitude e diminui a oferta de oxigênio no ambiente. Lidar com isso foi o que possibilitou a vida animal e a colonização de todo o planeta Terra em diferentes altitudes. O trabalho dos cientistas levou à descoberta de como se dá esse processo no nível molecular das células. Eles descobriram que as células sofrem alterações nas expressões dos genes quando há uma mudança do nível de oxigênio ao redor deles. Nossa, professora, que textão! O que isso quer dizer? Calma. Basicamente, ele está falando o quê? Que as células conseguem responder aos diferentes níveis de gás de oxigênio que está disponível para elas. E que isso interfere, inclusive, no processo de expressão dos genes. Beleza? Número 7. O excesso de atividade metabólica aeróbica pode levar ao acúmulo de radicais livres na célula e possivelmente desencadear doenças e promover o envelhecimento precoce. A organela envolvida diretamente no combate a radicais livres os radicais livres, eles são substâncias que são eliminadas pelas reações que acontecem nas nossas células. É normal isso, tá? A gente vai ter radicais livres no nosso corpo, nas nossas células. Agora, a gente não quer que eles estejam presentes em grande quantidade. Por quê? Porque isso pode causar danos à nossa estrutura celular. Pode causar doenças, pode levar ao envelhecimento precoce, como o enunciado está falando. Então, a gente quer combater esses radicais livres. E aí tem uma organela específica para fazer isso na nossa célula. Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Membrana plasmática. Gente, membrana plasmática, ela não é uma organela. O que ela é? Ela é uma estrutura formada por 2 camadas de fosfolipídios, por proteínas, que ela tem como função delimitar o espaço da célula e controlar que substâncias que entram e saem da célula, beleza? Então, não é a membrana plasmática. Letra D, complexo golgiense. O complexo golgiense, ele é como se fosse o correio da nossa célula. Ele vai receber as substâncias e aí ele vai ficar... Ele recebe proteínas que foram sintetizadas lá no retículo endoplasmático rugoso e ele é responsável por determinar que função essas proteínas vão exercer, para onde elas vão. Então, ele vai endereçar essas proteínas, ele vai modificar um pouco essas proteínas para que elas possam exercer sua função. Então, esse é o grande papel do complexo de Golgi, tá? Letra C, centrosomo. O centrosomo, gente, ele é o centro celular onde acontece a produção dos microtúbulos, tá? De onde partem os microtúbulos. Então, é ali no centrosomo que os microtúbulos vão surgir, tá? E esses microtúbulos, eles são essenciais para formação do citoesqueleto, tá? Então, lembrem-se disso, tá? Centrosomo, centro celular, onde a gente tem o aparecimento dos microtúbulos. Letra B, lisossomo. O lisossomo, ele é uma estrutura, tá? Ele é uma estrutura que é o quê? É uma vesícula
com enzimas no seu interior. Então, o lisossomo ele é formado lá pelo complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele recebe uma proteína do retículo endoplasmático rugoso. Essa proteína ela tem alguma função digestiva, ela vai digerir alguma substância. E ela vai ser envolvida por uma bolsinha de membrana, por uma vesícula. E assim se forma o lisossomo, tá? Então, o lisossomo tem função digestiva na célula. Então, não é ele que vai fazer o combate dos radicais livres. Qual é a organela que sobra? O peroxissomo. O peroxissomo, ele também tem origem lá no complexo golgiense, tá? Ele é uma vesícula que contém enzimas no seu interior. E ele é responsável por combater os radicais livres. Então, a resposta correta para número 7 é a letra A.